Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor da terra e dos pobres? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou bem, graças a Deus. Hoje eu trabalhei muito para piorar. Ainda choveu muito, fiquei até tarde no trabalho, né? Mas agora eu estou aqui, né? Aqui também está mozinho e eu vou pôr o óculos para poder enxergar direito, né? Agora com óculos eu estou enxergando bem melhor, né? Hoje nós temos uma leitura, que é uma leitura bem conhecida, nada de especial, mas eu acho que tem algumas interpretações que a gente pode fazer, né, que são diferentes, né? De vez em quando as pessoas acham estranho falar que vou fazer uma interpretação diferente, né? E eu acho que eu já expliquei algumas vezes, mas é sempre bom explicar de novo, né? A maior diferença que eu faço na minha reflexão é que a minha reflexão é atual. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Né? Ou seja, eu quero falar de coisa da leitura da palavra de Deus dentro da realidade de hoje, né? Me causa uma certa estranheza aquelas pessoas. Ô Marli, boa noite, paz e bem. Me causa uma certa estranheza aquelas pessoas que fazem a leitura da palavra e fazem uma reflexão totalmente abstrata, né? Aquela coisa que, vamos dizer assim, parece que se tivesse feito essa mesma homilia 10 anos atrás ou daqui a 10 anos seria a mesma coisa. Eu acho muito estranho isso, porque parece que é uma coisa pronta, né? Eu, assim, vou falar com sinceridade, eu até não tenho nada contra aquelas pessoas que, por exemplo, escrevem uma homilia e leem a homilia. Não tenho nada contra, né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Gracinha, saudade de você, meu irmão. Sabe, eu acho que é bastante razoável. A pessoa escreve, lê e fala. O que eu acho estranho é quando a pessoa fala a mesma coisa. É como se ela pegasse a homilia de, sei lá, 6 anos atrás e lesse novamente, né? Eu penso que não, penso que a gente tem que atualizar essa reflexão para a realidade de hoje, para o momento em que a gente vive. Nem sempre isso é fácil, nem sempre isso é tranquilo, mas eu acho que isso é necessário, é preciso, né? É claro que isso exige uma certa dose de compromisso, de preocupação, né? Às vezes você precisa pensar, repensar um texto. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Né? Então, às vezes é complexo mesmo. Mas na maior parte das vezes não é não. É só a sua disposição. Amor? O que foi? Hoje eu acho que ele está lá na mesa da sala. Então, bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos.
Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Jesus continuou: com que mais podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como essa, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, o Rafael entrou. Boa noite, Rafael. Paz e bem. Essas parábolas, como várias, são bastante conhecidas das pessoas. E normalmente as pessoas fazem aquelas reflexões clássicas que eu mesmo já fiz. Tá? Eu gosto de falar isso da forma mais clara possível. Né? Eu não me sinto o último biscoito da embalagem, a azeitona da empada, não. Eu mesmo já falei várias vezes que a semente de mostarda é pequenininha, quase não dá para ver, e dá um pesão enorme. Né? Muita gente fala isso, e eu acho que faz assim algum sentido. Né? Como muita gente lembra que as pessoas que plantavam na época de Jesus não gostavam muito dos pássaros, porque os pássaros comiam a plantação deles. Mas eu acho que a gente pode atualizar essa visão. Anteontem nós vimos a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, ele ia andando e a semente ia caindo nos terrenos. E cada terreno representava uma disposição, um tipo de vida. E aqui Jesus usa novamente a ideia da semente. Só que agora ele está falando sobre o reino de Deus. Ou seja, ele usa a ideia da semente para falar sobre o reino de Deus. Não que ele diga que a semente é o reino de Deus, ele não fala isso. Mas ele usa dessas duas parábolas para falar sobre o reino. E eu acho que nós trabalhamos pouco essa ideia. Principalmente porque algumas pessoas vivem uma dimensão do que a gente chama de fé desencarnada. Inclusive o padre Paulo de la Reia está fazendo uma série de vídeos no YouTube sobre 10 heresias do catolicismo moderno. Né? E a primeira heresia que ele falou
tem muito a ver com o que eu vou falar agora. O que eu chamo de fé desencarnada? Se você olhar as religiões nórdicas, os deuses nórdicos ficam lá no Olimpo, eu acho que é Olimpo, lá no Olimpo, não, acho que é Valhalla, sei lá, fica lá em cima, e eles não têm corpo. Se olhar os deuses gregos, os deuses romanos, idem, eles não têm corpo, eles ficam lá no etéreo, né? Só que essa não é a nossa realidade. Nós não vivemos com um Deus etéreo que fica lá em cima, separado de nós. Mesmo os nossos irmãos judeus, eles sabem que Deus vem de encontro ao seu povo. E antes que alguém reclame, eu quero sugerir que vocês leiam o livro do Êxodo, onde Moisés conversa com a sarça ardente e Deus fala claramente: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi o seu sofrimento, eu desci para libertá-lo. Ou seja, mesmo os nossos irmãos judeus que seguem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó como nós, mas ainda não reconhecem Jesus como Messias, eles reconhecem que Deus habita na terra. Se você pegar os livros, como o livro do Levítico, livro do Deuteronômio, você verá várias e várias prescrições religiosas diretamente ligadas ao sofrimento do povo, né? Por exemplo, nós estamos no ano de jubileu, né? Quando se tocava a trombeta do jubileu, se tocava para lembrar que era necessário cuidar dos pobres. Então, por exemplo, todas as dívidas eram perdoadas. Você comprou uma casa em outubro, em janeiro era o jubileu, você não pagava mais nada. Ah, mas eu ia pagar essa casa em 30 anos, azar, não vai mais pagar nada. Quando tinha o jubileu, se houvesse uma pessoa sem terra naquela comunidade, seria dado terra a ela. Porque esse era o desejo do Senhor. Agora, nós que somos cristãos, estamos muito além disso. Porque, para nós, a realidade divina é encarnada. Nós acreditamos que Deus se fez homem. Nós acreditamos que Jesus é 100% Deus e totalmente homem. Então, não é admissível pensar numa fé desprovida da realidade concreta do ser humano. Não é possível acreditar em Jesus e negar a existência carnal dele. E por que isso é importante? Porque Jesus sempre se refere a questões facilmente vistas na vida das pessoas. Aqui fala mesmo as parábolas que eles podiam entender. Jesus não vai falar para aquele povo de avião, de arma de fogo, não vai falar de navio, de velocidade do som, porque nada disso eles poderiam entender. Jesus não vai falar de astros, planetas, porque eles não poderiam entender. Ele fala de coisas concretas. Mas há uma beleza nessas coisas concretas.
Porque quando Jesus fala do reino, ele fala que o reino surge a partir de sementes. E essa é a ligação que eu quero fazer com a leitura de 2 dias atrás, a parábola do semeador. Porque se eu entendo que o reino é feito a partir de sementes, eu tenho 2 ou 3 coisas a refletir. Primeiro, se o reino é feito a partir de sementes, quem é que deve semear? Entendem isso? Se o reino de Deus será feito a partir de sementes, quem deverá semear? E fique assustado. Quem deve semear? Somos nós. Não, é Deus, porque Deus é maravilhoso. Não, somos nós. Essa é a primeira consequência. De vez em quando eu ouço umas pessoas falarem uma coisa que eu, sinceramente, não concordo. Vira e mexe, eu ouço as pessoas falarem assim: a função da igreja é salvar almas. Salvar almas. Pessoal, vamos falar sério. Você não consegue salvar a sua alma, eu não consigo salvar a minha alma. A gente vai salvar a alma dos outros? Porque, na verdade, as almas são salvas e já foram pela encarnação, pelo mistério da encarnação. Jesus se encarnou, assumiu a natureza humana para poder restaurar a dignidade do ser humano e salvar toda a sua criação. Algumas pessoas se afastam da salvação, mas se no último instante de consciência elas se arrependerem sinceramente, ainda assim serão salvas. Mas, Bernardo, mas se a igreja não serve para salvar almas, para que ela serve? Para semear o reino. E aí a gente tem a segunda consequência. Tá legal, Bernardo, nós temos que semear o reino. Mas o que nós temos que semear? Qual é a semente que nós temos que lançar? E essa pergunta, ela sempre me questionou. Mas casualmente ela foi respondida 2 dias atrás, quando Jesus explica a parábola do semeador e fala assim: a semente é a palavra. Então, o que nós temos que semear no mundo é a palavra de Deus. Mas resta ainda uma terceira questão, e que talvez seja a questão mais difícil de todas. Porque eu não tenho dúvida que você pode citar 2, 3 versículos de cabeça. Não tenho dúvida que você pode se preparar e fazer uma citação de 10, 12 versículos. Facilmente faria isso. Talvez precisasse preparar um pouco, mas faria isso. Mas a verdade, e esse é o ponto que eu quero trazer, é que Jesus sempre viveu a palavra concretamente. Jesus não é uma criatura abstrata. Jesus não é um ente de luz que habitou na terra. Jesus é um ser humano. Jesus podia ser tocado, podia ser apertado, podia ser espremido, podia ser agredido, massacrado. Jesus podia ser morto e foi morto. Mas sendo ele o autor da vida, não permaneceu morto. E
nós vamos tratar isso com muito cuidado e muito respeito na Semana Santa. Mas vamos adiante. Se Jesus sempre foi concreto nas suas apresentações, nas suas falas, nas suas parábolas, e usa de um exemplo concreto para nos explicar como surge o reino de Deus, por que nós vamos achar que isso é uma construção abstrata? Por que nós vamos achar que basta eu falar a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, que o reino se realizará? Porque se assim fosse, o reino de Deus já estaria no mundo. Porque não existe livro mais lido, mais falado, mais citado, mais colocado em programa de rádio, televisão, cinema, do que a palavra de Deus nas várias apresentações das milhares de histórias, as milhares de passagens. Quantas são as representações de filmes cinematográficas dos evangelhos de Jesus? Quantas são? Eu, sinceramente, já vi tantos que até já perdi a conta. Dos mais variados tipos, seja filme, seja desenho. Tem até uma ópera rock, né? Jesus Rockstar. Então, por que o reino de Deus não está entre nós? Porque Jesus, inclusive, fala isso. O reino de Deus está entre vós. E por que ele não se realizou ainda? Porque nós estamos semeando mal. E observe que eu estou falando nós, eu não estou me excluindo disso, porque eu acho que a pior coisa do mundo é aquele que prega como se ele fosse a perfeição e os outros fossem todo um bando de porcaria. Nós falamos muito, mas somos pouco. Nós temos que ser semente. Quando nós semeamos o reino, nós temos que ser semente também. Sabe, eu fico pensando, Jesus, eu dei esse exemplo já algumas vezes, Jesus ele não fala, né, vocês têm que amar uns aos outros. Ele fala, eis que vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A palavra dele é concreta, como eu vos amei. Senhor, se tu queres, pode curar-me. Eu quero, fica curado. Veem o que eu fiz, me chamam de amo e Senhor, e estão certos, mas eu vos lavei os pés. Ele concretamente lavou os pés. Ou seja, a palavra de Jesus, sendo a palavra de Deus, sendo a palavra geradora, a palavra absoluta, que tudo pode criar, e criou, quando pronunciada por Jesus na terra, estava associada a um exemplo concreto. E isso é o que eu acho que está falhando, que está faltando quando nós semeamos o reino. O que eu vejo hoje são pessoas que falam, mas não fazem. Fazem cenas belíssimas, apresentações fantásticas, mostram uma erudição. A maior parte são de fé sincera, eu não estou discutindo a fé delas, não, são de fé sincera. Mas não estão com a fé encarnada, não estão agindo da forma como Jesus pede para agir. O próprio exemplo do santo de hoje, São João Bosco, né? Que muitos querem trabalhar
não porque ele defendia a fé, ele fazia, ele acontecia. O que marcou Dom Bosco não era isso. O que marcou Dom Bosco foi que ele era um homem pobre, nascido de uma família pobre, com uma existência pobre, mas ele reconhecia nos mais pobres que ele, Jesus. Enquanto na época os poderosos exploravam, maltratavam as crianças pobres, colocando inclusive a vida delas em risco por uma miséria de recompensa, Dom Bosco se junta para cuidar dessas crianças. E chega ao ponto de criar uma congregação que originalmente era voltada para educar os meninos pobres. E não satisfeito, junto com uma senhora que o nome me falha, porque eu não tenho facilidade de falar aquele nome, funda uma segunda congregação das Irmãs de Maria Auxiliadora, se eu não me engano, especializada em educar as meninas pobres. Ou seja, isso é semente do reino. Por quê? Porque Deus se fez pobre para nos salvar. Deus se fez periférico para nos ensinar. Deus se fez palestino para nos mostrar. Deus se fez sem teto para que nós possamos entender que as pessoas precisam ter um teto. Deus se fez perseguido político, refugiado de um sistema assassino, para que nós entendamos que a função dos governos é cuidar das pessoas, é garantir às pessoas a estabilidade. E nós agora não podemos usar a palavra de Deus para ir contra isso. Oi, Gilmar, boa noite, paz e bem. Não podemos semear um reino com a semente que não seja a palavra de Deus. Mas quando usamos a palavra de Deus, ela tem que ser concreta na minha vida. Se Jesus me ensina, perdoe 7 vezes 70 como eu posso dizer que não perdoo o meu irmão, a minha irmã? Bernardo, é difícil. Eu sei que é, mas é possível. Se Jesus nos diz, amai ao próximo como a ti mesmo, como eu posso tratar alguém mal? Se Jesus diz que quando você cuidou de um faminto, de um sedento, de um nu, de um estrangeiro, de um doente ou de um preso, era dele que estava cuidando, como você agora pode ter a pretensão de falar e não fazer, de não se comprometer com aqueles que precisam de ti? Bernardo, é difícil, concordo. E nem acho que nós devemos fazer isso tudo de forma instantânea. É necessário um processo de conversão, de fazer, melhorar, cair, ir em frente, retroceder, porque a nossa vida é essa mesmo. Mas fiquem tranquilos, porque se vocês semearem a palavra com exemplo de vida, vocês não vão saber como, mas a semente vai crescer. Primeiro surgirão as folhas, aquelas pessoas à sua volta. Depois as espigas, algumas pequenas vitórias, pequenas coisas que você consegue produzir. Um dia aparece o milho que enche essa espiga. Sabe, eu não tenho pressa nenhuma. Porque quando isso acontecer, o reino está estruturado. E aí Jesus voltou. Eu tenho sim compromisso de semear a palavra e os atos concretos com ela. Porque esse é o meu compromisso. Essa é a minha missão.
Amém? 20 horas, Monte, não tem mais jeito. Eu não acho que eu não consigo mais terminar de 19h56 não, Monte. Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã é sábado, então tem a live já do domingo, tá? Eu ainda não escrevi a minha homilia, vou escrever amanhã cedo. E aí, sábado de noite a gente fala da apresentação do Senhor. Tem umas coisas diferentes também para falar, que eu já dei uma olhada nas leituras hoje, tem coisa interessante, tá? Mas a gente vai ver amanhã. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de João Bosco, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.